Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre isomeria, tá? Isômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, só que eles têm alguma diferença na sua estrutura, tá? Algum tipo de diferença. E essa diferença pode ser na estrutura plana ou na estrutura espacial. Então, isômeros possuem a mesma fórmula molecular. Sempre, tá? Esse é o ponto principal da isomeria. A gente vai primeiro estudar sobre isomeria plana e passar por cada um dos cinco tipos de isomeria. Depois a gente vai para a isomeria espacial, começando pela isomeria espacial geométrica, que é a cis, trans e a EZ. E por fim a gente vai falar sobre isomeria ótica, passando por alguns conceitos importantes, tá? Só um detalhe, a isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional, e a isomeria espacial é chamada também de estereoisomeria, tá? Então daqui a pouco a gente vai falar as próximas imagens a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos tipos, ok? Vamos lá, pessoal. Então, isomeria, como eu falei alguns minutos atrás, são substâncias que possuem a mesma forma molecular, gravem bem isso, e elas têm alguma diferença na sua estrutura, tá? E essa diferença estrutural, resulta em propriedades diferentes. Como vocês podem ver aqui, ó, na substância cuja fórmula é C2H6O. Você pode montar a estrutura dessa substância com essa forma molecular como um éter ou como um álcool, né? No caso aqui seria o metoximetano e o álcool seria aqui o metanol. Reparem que só o simples fato de eu alterar, né, a ordem das ligações aqui, dos elementos e tudo mais, olha o que acontece com o ponto de ebulição do éter e o ponto de ebulição do álcool. São totalmente diferentes, certo? O álcool ainda é líquido a temperatura ambiente, o éter é gás, ok? Então, se vocês forem olhar, o simples fato de ter uma reorganização, né, estrutural, apesar da fórmula molecular ser a mesma, né, a gente tem substâncias diferentes com propriedades diferentes. Tudo bem? Começando então com isomeria plana, né, ela também é chamada de isomeria constitucional, e a diferença, né, vai estar na estrutura plana da sua molécula, ok? Não precisa ter nenhuma organização espacial, simplesmente a estrutura plana vai dar a diferença. Começando por isômeros de função. Isômeros de função diferem apenas na função. Lembra que é sempre, em qualquer caso, vai ter a mesma forma molecular. Então, como exemplo aqui, você tem uma cetona, certo? Essa aqui é a função cetona, é chamada de propanona. E aqui você tem que função que é essa? Um aldeído, certo? E o nome vai ser propanal. Repara que são funções diferentes. Cetona, né? E aldeído. E ambos têm a mesma forma molecular. E fica de atividade para vocês verem qual que é a forma molecular de cada uma dessas substâncias, tá? Então, se eles têm a mesma forma molecular e são funções diferentes, são chamados de isômeros de função. Outro exemplo aqui são esses três isômeros. Qual que é a função do primeiro? Isso aqui é um fenol. Esse segundo aqui é o quê? É um éter. Tá? É um éter. E o terceiro, OH, não está ligado diretamente ao anel, porque senão seria fenol. Isso aqui é um álcool. Certo? São funções diferentes, os três têm a mesma forma molecular, por isso são chamados de isômeros de função. Ok? Detalhe, para economizar tempo, se vocês sabem, a questão está falando que você tem um isômero de um álcool, ele vai ser um éter. Um isômero de um aldeído vai ser uma cetona. Um isômero de um ácido carboxílico vai ser um éster. Um isômero de um fenol pode ser um álcool aromático, como esse caso aqui, ou um éter aromático, ok? Como esse caso aqui. Então, isso aqui é só para vocês terem, assim, para vocês economizarem tempo quando forem resolver a questão. Se o exercício falar, eu tenho ácido carboxílico e tal, qual é o seu isômero de função? Você vai saber que é um éster. Beleza? Tudo bem? Então, esses foram os isômeros de função. Segundo tipo de isômeros são os chamados isômeros de cadeia. Repara que eles precisam possuir a mesma função, só que tem que diferir no tipo da cadeia. Por exemplo, compara essa cadeia com essa aqui. As duas são cadeias abertas, só que essa é uma cadeia normal. E essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Certo? Se eu for pegar a cadeia principal aqui, a cadeia principal é toda a cadeia carbônica.
Se eu pegar a cadeia principal aqui, uma das possibilidades é você fazer isso aqui. Então sobrou aí, né, um carbono que não faz parte da cadeia principal, por isso que ela é uma cadeia ramificada. Ok? Outro exemplo. Ah, e repara que ambos são hidrocarbonetos, tá? Porque a função tem que ser a mesma. Então olha só, o segundo exemplo. Ambos são álcoois, concordam? Você tem aqui o OH nos dois casos. Só que essa cadeia aqui é aberta e essa é fechada. Então você tem uma cadeia aberta e aqui a cadeia fechada. E tem mais. Nesse caso aqui é uma cadeia insaturada. E aqui é uma cadeia saturada. Insaturada e saturada. Ok? Isso são isômeros de cadeia. Vamos lá, os isômeros de posição, eles têm que ter duas coisas, além da fórmula molecular tem que ser a mesma, né? Primeiro, eles têm que ter a mesma função e tem que fazer parte do mesmo tipo de cadeia. As cadeias não podem ser diferentes. Então não tem como você acumular isomeria. Se você tem um isômero que você acha que ele é de posição, cadeia e função, ele vai ser isômero de função, tá? Vou repetir. Se você tem isômeros assim, ó, que você viu que tem funções diferentes, a cadeia é diferente e as posições também são diferentes de uma ramificação e tudo mais, eles vão ser primeiramente isômeros de eles vão ser, aliás, isômeros de função, porque isômero de função tem prioridade sobre os outros tipos de isomeria. Ok? Então olha só. O isômero de posição vai mudar a posição de alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser a posição do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação. Olha para esse primeiro caso aqui, do grupo funcional. A cadeia carbônica, né, vai ser essa daqui. São 3 carbonos, você começa a contar o carbono 1 mais próximo da função, carbono 1, carbono 2, carbono 3. A cadeia principal nesse segundo caso aqui, essa aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então não faz diferença, né, no caso de qual lado você for numerar. Repara que a função OH está em qual carbono? Nesse aqui, no carbono 1. E nesse caso aqui, a função OH, o grupo funcional, está em qual carbono? No carbono 2. Eles possuem a mesma fórmula molecular, só que mudou-se a posição de quem? Do grupo funcional. Então são chamados de isômeros de posição. Beleza? Esse segundo caso aqui também, né? Se você for colocar a numeração dos carbonos, carbono 1, carbono 2, 3 e 4, respeitando a regra de numeração, né? Começando pela ponta mais próxima da insaturação. Nesse segundo caso aqui não faz diferença começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque a numeração vai ser a mesma, tá? Repara que a insaturação começa aqui no carbono 1 e no segundo caso começa no carbono 2. Então você alterou a posição da insaturação, por isso são chamados de isômeros de posição. Repara que ambos são a mesma função, hidrocarboneto, cadeia aberta, cadeia insaturada, cadeia insaturada. Então a cadeia e a função são as mesmas. Mesma forma aqui em cima, ó. Cadeia função álcool, cadeia aberta, normal, não tem nada de diferente na cadeia. Você simplesmente mudou a posição, tá? E o terceiro tipo é o isômero de ramificação. Poderia ser uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Aqui o exemplo foi de cadeia fechada. Repara que o carbono 1 vai ser o carbono da função, certo? Do grupo funcional. Esse é o carbono 2, 3, 4, 5. Aqui, carbono 1 vai ser o lado de cá. Se você for aqui para cima, você vai numerar com os maiores valores para ramificação. Então tem que ir por baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então repara que neste caso, a ramificação está no carbono 2 e no segundo caso a ramificação está no carbono 3. O tipo de função é a mesma, é um álcool. O tipo de cadeia é a mesma, fechada, ramificada, e você simplesmente mudou a posição da ramificação, que estava no carbono 2 e foi para o carbono 3. Beleza? Esses são isômeros de posição. O quarto tipo de isomeria é chamado de metameria ou isômeros de compensação. É um caso particular dos isômeros de posição, porque você vai mudar a posição de quem? Do heteroátomo. Lembra o que é heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Um átomo diferente de carbono entre carbonos. Tudo bem? Repara que do lado esquerdo desse heteroátomo você tem 2 carbonos. E do lado direito você também tem 2 carbonos. Agora,
Do lado esquerdo, na segunda estrutura, você tem 1, 2, 3 carbonos do lado esquerdo e do lado direito você tem apenas um carbono. Então você alterou a posição do heteroátomo, tá? Segundo caso, a mesma coisa, ó. Do lado esquerdo do N, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E do lado direito você tem 1, 2 carbonos. Agora, na outra estrutura, você tem 1, 2, 3 carbonos apenas. E do outro lado você também tem 3 carbonos. Ambos, esse e esse aqui tem a mesma forma molecular e esse tem a mesma forma molecular. Se você quiser comprovar, é só calcular, só contar os números de carbonos e hidrogênios. Tá bom? O próximo e último tipo de isômero plano, né, é chamado de tautomeria ou isomeria dinâmica. É um caso muito particular, é um caso que não cai muito, que ele fala sobre um equilíbrio que ocorre entre dois isômeros de funções diferentes. Dois casos emblemáticos que são frequentemente vistos são chamados de equilíbrio cetoenólico e equilíbrio aldoenólico, tá? Se você for ver o primeiro caso, é chamado de equilíbrio cetoenólico. Olha o que aconteceu. Aqui você tem uma cetona, certo? Daí que vem o nome cetoenólico. Aqui é uma cetona. E aqui você tem um enol. Concorda? OH ligado a um carbono insaturado, você tem um enol. Tá? Repara o que acontece aqui, ó, para sair de cetona e ir para enol. Tá? Você vai ter o seguinte, essa dupla ligação vai descer aqui para formar dupla entre carbonos e um dos hidrogênios vai se ligar ao oxigênio para formar esse OH. Tudo bem? E no sentido contrário, você vai ter o seguinte, você vai ter essa dupla ligação voltando para a ligação entre o C e o O e esse Hzinho voltando para esse carbono, para formar de novo a cetona. Então esse aqui é chamado de equilíbrio. Por quê? Porque você vai ter os dois isômeros coexistindo ao mesmo tempo. Só que, detalhe, entre os dois, o que vai estar em maior quantidade é a cetona. Por isso que a ceta, né, no sentido da cetona, é maior do que a ceta no sentido do enol. Tá? Essa seta indica equilíbrio químico, que indica que você tem as duas substâncias existindo ao mesmo tempo. Tá? E esse é chamado de equilíbrio cetoenólico. Se for algum outro tipo de tautômeros, ele vai explicar para vocês. Ok? A questão. O segundo tipo de tautomeria é o equilíbrio aldoenólico, porque aqui você está se tratando de um aldeído. E aqui você tem também um enol. Tá? Enol. Repara, o aldeído aqui é a função aldeído e a função enol. Mesma coisa, gente, tá? Essa dupla ligação vai sair daqui, certo? E um desses hidrogênios vai ligar com o OH para formar o enol. E na volta, né, essa dupla volta para cá e esse Hzinho volta para o carbono de origem. Tudo bem? Então, mesmo que você tiver, por exemplo, só acetona, você colocar acetona e engarrafar ela como a acetona. Antigamente, as acetonas, né, esse esmalte para remover esmalte de unha, era formado de cetona. Então, mesmo ali você comprando apenas acetona, com o tempo você teria enol também, porque parte da acetona se transforma em enol. Mesma coisa o aldeído. Parte, se você tivesse mesmo o etanol aqui, né? Somente etanol, com o tempo você veria uma parte de enol, porque parte desse etanol, esse etanol se transformaria também no enol, formando equilíbrio entre as duas. Também, né, a substância predominante vai ser o aldeído, ok? Porque é uma estrutura muito mais estável. Tá bom? Continuamos na próxima aula, na parte 3, falando sobre isômeros geométricos, na parte de isomeria espacial. Valeu!